Fala pessoal, vamos aqui encerrar então o quarto vídeo, né, dessa aula de xenobióticos do curso de agronomia, né, da disciplina de microbiologia agrícola do curso de agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, né. Aqui nessa aula a gente vai falar, nesse vídeo a gente vai falar sobre técnicas de manejo, né, o que a gente pode fazer no campo para fazer uso do poder de descontaminação dos micro-organismos, né, do poder de remediação desses xenobióticos. Então, a xenobiótico ou qualquer tipo de substância tóxica, eu posso fazer uso da microbiota do solo para inativar, né, ou para acelerar esse processo de dissipação dessa molécula. Tá? Esse processo normalmente é chamado de biorremediação. Então, a biorremediação são inúmeras, diversas técnicas, né, que utiliza-se do potencial microbiano para reduzir a contaminação ou dissipar então essas moléculas que são tóxicas, esses xenobióticos, tá bom? Isso vai depender de quê? Diversas condições ambientais em que a gente pode ter ou não controle, tá? Algumas delas a gente tem o controle, como por exemplo a questão da fertilidade, outras não, como a questão da temperatura, né? Então a gente vai trabalhar isso. Embora a questão da temperatura tenha algumas práticas de manejo que eu consiga influenciar, como por exemplo o revolvimento do solo. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. A gente pode dividir então a minha biorremediação em dois tipos, na passiva e na ativa, né? A passiva eu utilizo os próprios micro-organismos indígenas do solo, né? Aqueles nativos que estão lá para decompor. Tá? Eu posso simplesmente esperar. Eu tive um derramamento de algum produto químico no solo, né? Durante o manejo, durante a logística, teve um acidente e eu derramei numa área produto químico numa concentração que eu não deveria ter aplicado ali. Então meu solo está contaminado. O que eu posso fazer? A passiva eu simplesmente espero, né? Eu vou deixar que os organismos que estejam ali façam isso. Então eu derramei sem querer a cauda de um tambor de fungicida. Eu estava preparando a cauda dentro do tambor e aconteceu um acidente e eu acabei derramando numa área só o fungicida que eu ia aplicar em hectares, né? Então, na biorremediação passiva, eu espero os micro-organismos daquela região fazer o serviço. Muitos vão morrer com esse derramamento. Algum vai sobreviver e é nesses que sobrevivem que a gente vai se apoiar para esperar a remediação, né, a descontaminação. Existe um outro jeito da gente aumentar a atividade desses organismos passivos, né, dos organismos nativos que estão lá. O que é a bioestimulação? Que é basicamente eu adubar. Esses organismos eles já estão sob estresse. Então, quando eu forneço para ele nutrientes, como nitrogênio e potássio, eu posso dar uma estimulada, né? E essa estimulação pode aumentar a atividade deles e acelerar esse processo de decomposição. Então, a bioestimulação consiste nisso. Eu vou adicionar nutrientes para os organismos fazer a decomposição daquela substância tóxica. Então, é basicamente adubar aquele solo que eu tive esse derramamento de nutrientes, esse derramamento de xenobióticos. Um outro tipo que normalmente é vinculado à bioestimulação porque eu preciso incorporar aquele nutriente no solo, que é a bioventilação. Organismos eficientes na decomposição normalmente eles são aeróbios, tá? Então, quando eu injeto oxigênio nesse sistema, eu acelero o processo, eu acelero a atividade microbiana. Eles vão respirar mais, eles vão trabalhar mais. Como que eu faço isso? Normalmente com revolvimento do solo, gradeamento. Então eu faço aquela aplicação anterior de nitrogênio e fósforo, né, e depois eu venho com a grade para incorporar. Essa grade, além de fornecer o nutriente que estava na superfície, vai também aumentar o nível de oxigênio naquele solo, aumentando a atividade microbiana. Outra coisa que o revolvimento faz é expor o solo a temperaturas mais elevadas. Então, com a incidência da luz solar, eu, além de aumentar também a atividade microbiana, porque ela aumenta com a temperatura, eu posso expor minha substância à degradação fotoquímica, né? Então, isso também pode acelerar o processo de decomposição. O gradear o solo é uma técnica muito simples e eficiente aí para
descontaminar esses solos que tenham sofrido algum tipo de derramamento ou contaminação acidental ou mesmo proposital, né? A bioaumentação já é um processo mais ativo que vai envolver aí um pouco de técnicas, né? Que seria o quê? Inocular organismos que eu sei que são resistentes naquele solo contaminado. Isso é muito feito, por exemplo, em derramamento de petróleo, né? Quando tem aqueles navios cargueiros, petroleiros, que derramam petróleo nos mares, algumas bactérias são eficientes na degradação do petróleo e elas são inoculadas lá. Essas bactérias já foram selecionadas, né? Elas não acontecem naturalmente porque o petróleo, embora seja natural, ele pode ser considerado um xenobiótico por conta da dificuldade do acesso dele. Então, como há milhões de anos ele está lá soterrado, boa parte dos organismos aqui da superfície nunca tiveram contato e não são selecionados, né, para sobreviver, para tolerar a presença desse tipo de substância que pode ser considerado um xenobiótico, né? Então, quando eu inoculo um grupo de organismos que eu sei que é resistente, né, àquela contaminação ou eficiente mesmo para se alimentar daquele composto, eu posso acelerar esse processo. O land farming é uma técnica que mistura todas aquelas anteriores, tá? Eu vou aplicar adubo, eu vou gradear, eu vou expor meu solo, né? Eu vou também plantar algumas culturas que sejam resistentes, porque as plantas ali são um veículo para organismos adaptados na rizosfera. Eu vou aumentar então a quantidade de organismos que vai decompor. Então, se eu tiver um derramamento de algum tipo de produto, é interessante que eu também coloque ali algum tipo de cultivo vegetal e depois incorpore ele também naquele solo, né? Porque aquilo vai virar matéria orgânica, porque vai acelerar o processo de decomposição do contaminante. Então, o land farming é uma mistura de todas essas técnicas, né? Tanto a bioestimulação, a bioaeração, revolvimento, plantio de culturas adaptadas, né? Isso para acelerar todo esse processo de descontaminação. Outro fator interessante que a gradiação faz, que facilita a descontaminação, a dissipação de substâncias tóxicas, é a diminuição da concentração local. Então, por exemplo, eu tenho lá uma quantidade de produto que foi jogado na superfície. Quando eu gradio, eu espalho aquilo num perfil do solo e em uma área maior. Então, eu diminuo a concentração daquela substância que estava muito num local para uma concentração menor num local maior. Isso também facilita aí o processo de descontaminação. A compostagem ela também pode ser utilizada, mas raramente para solos e mais para substâncias. Então eu tenho uma substância lá que eu não sei se tem um contaminante, eu submeto ela à compostagem, né, que seria aquele... eu deixo um tempo e sob a influência dos organismos anaeróbicos, né, e aeróbicos, que eles vão decompor toda aquela substância que esteja ali misturada. Se eu tiver composto orgânico junto, isso acelera o processo. Então eu faço uma montanha de esterco e coloco ali algum tipo de resíduo que seja tóxico. Misturo, espero a compostagem agir. Isso vai diminuir a minha concentração pela ação dos micro-organismos que estão ali no composto, né? Fatores que vão influenciar aí a remediação, né, a recuperação dessas áreas. Heterogeneidade do rejeito. Como eu expliquei para vocês que a gradiação ela tem essa função, né, de pegar um rejeito que é... Perdão. Heterogeneidade de rejeito é o seguinte, eu tenho um rejeito de uma classe só, eu tenho um rejeito muito heterogêneo. Eu tenho só um composto de fungicida ou é uma cauda que é uma mistura de fungicida com herbicida com inseticida? Tá? Então, se o composto ele for muito heterogêneo, eu costumo ter dificuldade maior do que um rejeito homogêneo, né? um rejeito de um composto só. Então, se ele for muito heterogêneo, tiver muitas diferenças químicas, eu vou ter mais dificuldade de limpar isso, porque eu vou precisar de grupos diferentes de organismos que sejam adaptados ao composto A, B e C para conseguir quebrar isso. Concentração do contaminante é o que eu expliquei, aonde a gradiação atua, né? Eu vou lá gradiar o solo e eu vou desconcentrar aquela substância que estava concentrada num local só. Então, eu vou diminuir a concentração dela. E isso vai facilitar o meu processo de remediação. Toxicidade e persistência, a gente já falou bastante, né? Quanto mais tóxico é a substância, menos organismos conseguem
se alimentar dela, e isso vai aumentar então a persistência dessa substância no solo, né? E condições adequadas para o desenvolvimento microbiano. Eu tenho que ter água, eu tenho que ter temperaturas em torno do 35 graus ou um pouco mais elevado, muito também complica, né? Eu tenho que ter condições nutricionais boas para que o meu organismo do solo consiga trabalhar plenamente e acelerar esse processo, né? Se eu começar a prejudicar alguma dessas condições, eu também vou prejudicar o desenvolvimento microbiano. Isso vai acarretar em um maior tempo de descontaminação. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido claro, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando que o conteúdo completo da aula será ministrado via AVA, certo? Até mais.